Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre Stranger Things fase 4. Como sempre, antes de começar o vídeo, já vou pedir para você o seu like. Eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente vai conversar. E se você não gostar, depois você pode tirar o seu like, que não tem problema. É a primeira vez aqui no canal, então não sai daqui, não vai embora sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho de notificações para você saber todas as vezes que a gente lança vídeo novo. A gente tenta lançar vídeo 3 vezes na semana, sempre às terças, quintas e domingo. Além disso, não deixe de compartilhar esse vídeo com a galera que é nerd, com o pessoal que você conhece, que é fã de Stranger Things, mas só quem já assistiu a 4ª temporada, porque esse vídeo vai estar cheinho de spoilers. Não tem jeito, seria impossível fechar o mês de junho ou começar o mês de julho sem falar sobre Stranger Things. A série é um dos maiores fenômenos da locadora vermelha, e só para vocês terem noção, a Netflix bateu a marca de 287 milhões de horas assistidas só no final de semana de estreia da série. O que é um pouco fácil de explicar, levando em consideração que os episódios têm ali por torno de 1h30, e o último episódio da segunda parte da 4ª temporada tem 2h30. Então são vários longa-metragens para você assistir aí, o que eu também acho que não é uma coisa muito complicada de fazer para quem gosta da série, porque a 4ª temporada não deixa a desejar para nenhuma das outras temporadas, é bem melhor do que a terceira, inclusive, e talvez só não seja melhor do que a imbatível primeira temporada da série, que é perfeita sem defeitos. Mas vamos ao que é mais importante primeiro. No enredo dessa 4ª temporada, a gente continua acompanhando a menina 11 e os seus amigos da cidade de Hawkins em loucas aventuras que vão deixar a cidade literalmente de cabeça para baixo. Eleven começa a temporada ainda sem poderes e sofrendo bullying na escola, o que é uma coisa... Inclusive, eu achei o bullying que ela sofre nessa temporada uma coisa bem pesada. Eu não sei se é porque a série quer causar um impacto visual muito grande em quem está assistindo, ou se esse tipo de bullying era muito comum nos anos 80, ou se é comum até hoje nos Estados Unidos. Mas os adolescentes da escola onde a 11 estuda são pessoas assim, bem sem piedade mesmo, e fazem coisas... Eu acho que são as brincadeiras, né? Brincadeiras bem pesadas com ela, e a gente se dói muito. Tem alguns personagens nessa 4ª temporada que deixam a gente bastante irritado e fazendo o desejo de que a 11 tenha seus poderes de volta ainda maior, não só pela premissa de perigo que a série tem com o vilão dessa temporada, mas com os acho que sub-vilões, né? Os personagens que ficam perseguindo os adolescentes. Uma delas é a garota da escola... Eu não lembro o nome dela agora, tá, gente? E eu não fiz essa anotação. Então eu vou me referir à garota loira da escola como a garota loira da escola. Tem a garota loira da escola, que é a que mais faz bullying com a 11, e você tem uma raiva muito grande. Ela aparece só no começo da temporada. Eu fiquei, inclusive, muito chateado que depois de um tempo ela desapareceu. Ela não aparece mais na segunda metade dessa 4ª temporada, e eu queria muito ver o desfecho da 11 voltando para a escola para saber o que acontece com essa garota. Outro personagem, que não é o vilão principal, mas que também deixa você muito zangado, é o líder do time de basquete. Eu também não vou lembrar o nome dele, acho que é John. Eu tenho essa anotação aqui. Encontrei a informação, gente, ele chama Jason. Jason é um dos personagens dos quais você tem muita raiva no decorrer dessa 4ª temporada. Mas enfim, eu estou divagando. O vilão dessa 4ª temporada é a primeira criança que se tornou cobaia no laboratório do Dr. Brenner, mais conhecido como Papa. Ele era uma das crianças mais poderosas do laboratório e se torna tutor das outras crianças, dos outros números, né? Como as crianças, nenhuma das crianças do laboratório do Dr. Brenner tem nome, elas são tratadas por números, e ele meio que orientava as crianças ali, sendo que ele tinha os poderes dele suprimidos por algum mecanismo que foi implantado ali no pescoço dele. É revelado nessa 4ª temporada que é ele que comete a chacina dentro do laboratório. Ele engana a 11 para poder fugir de lá, e quando a 11 vê que ele matou todo mundo, ela acaba matando ele ou pensando que mata, quando na verdade ela envia ele para o mundo invertido, e lá no mundo invertido ele se torna uma espécie de senhor, domina todas as coisas, e é ele quem vem apavorando a cidade de Hawkins desde a primeira temporada de Stranger Things, com o plano de trazer o mundo invertido para a cidade de Hawkins. Quando ele percebeu que o plano de passar pelo portal que já existia acabaram sendo frustrados, ele resolveu abrir ele mesmo seus próprios portais, e para isso ele vem assassinando pessoas e ganhando poder, até que no final dessa temporada ele consegue cumprir o seu objetivo e abrir os portais que trazem o mundo invertido para o mundo normal. Não sei como é que eu chamo o nosso mundo aqui, se eu dou para ele o nome de normal, mas enfim,
para o nosso mundo. A temporada termina com o vilão que eles batizam de Vecna, né? Sempre é o grupo ali que joga RPG que dá um nome pro vilão, pro monstro da temporada. O vilão é batizado de Vecna e ele acaba sendo derrotado pelos núcleos de personagens da série. São núcleos separados. Se bem me lembro, as gravações foram feitas de maneira separada por causa da pandemia, então os núcleos não se juntam durante a temporada quase inteira, eles se encontram apenas lá no finalzinho da temporada. Mas isso não atrapalha em nada a história, os núcleos são bem divididos, cada um tem sua própria micro-aventura, não sei se dá pra chamar de micro, se cada episódio é tipo um longa-metragem, né? Um episódio de 1h30. Cada um tem sua própria aventura, tem o seu próprio mistério para desvendar e tem suas próprias questões para resolver, e isso não atrapalha em nada o andamento da trama, as aventuras acontecem de forma paralela, de modo a fazer a gente enxergar como se elas tivessem ligação direta umas com as outras ou que elas interferissem diretamente umas com as outras. Mas, enfim, a montagem da série eu particularmente achei que ficou muito bacana. Obviamente, essa quarta temporada é perfeita, ela tem alguns pontos que a gente precisaria conversar. Eu vou deixar isso um pouco mais para o final e vou falar para vocês o que eu achei que foram os pontos altos. Eu vi algumas pessoas reclamando do queerbaiting da série com relação ao Will, que seria um personagem gay, ou enfim, um personagem LGBT, e que a Netflix nunca botou isso de maneira clara para o espectador. Eu, particularmente, como pessoa LGBT, eu acho que ficou, se já não estava claro nas temporadas anteriores, nessa ficou absurdamente escrachado, tendo em vista a declaração de amor que ele faz pro Mike ali no finalzinho da primeira parte da quarta temporada. É uma cena extremamente emocionante e muito provavelmente, se você que está me assistindo também é uma pessoa LGBT, você percebeu isso, porque para mim ficou muito na cara. O que eu acredito que a Netflix vinha fazendo é tentando colocar essa descoberta do Will como uma coisa muito peculiar da época em que a série se passa. A gente precisa lembrar que Stranger Things se passa nos anos 80 e como essas questões podiam ser muito complicadas, não obstante a época, mas também que a gente está falando de adolescentes, né? Então, pode ser muito complicado para o Will perceber que está se apaixonando pelo melhor amigo e mesmo assim ter que lutar pela felicidade do amigo com o relacionamento que ele tem com outra pessoa, no caso uma garota, porque Mike é hétero. Então, é uma coisa muito comum que aconteça na adolescência de pessoas LGBTs se apaixonar, principalmente rapazes gays, né? Que não posso falar pela experiência de meninas. Mas é muito comum que rapazes gays se apaixonem pelos melhores amigos, pelo melhor amigo. E tem sido muito complicado isso para o Mike, e é algo que para mim é muito perceptível. Então, eu não acho que seja uma coisa que esteja ali debaixo dos panos, que seja apenas sugerida. Para mim, ficou bem escrachado. Também acho que é um ponto alto da série o romance lésbico. Quer dizer, não tem bem um romance lésbico, mas tem uma personagem que se assume lésbica ali na terceira temporada. E nessa quarta temporada, ela fala sobre isso muitas vezes durante a série, né? Ela tem um melhor amigo e esse amigo apoia ela nesse sentido. E ela se apaixona por uma personagem que aparece ali muito esporadicamente e tem uma surpresa bacana ali no final da série, que elas duas se encontram depois do terremoto que consome a cidade, elas se encontram ali naquele mutirão onde estão ajudando as pessoas e é um final interessante para o romance lésbico. Então, eu não acredito nesse queerbaiting, pelo menos não em relação a Stranger Things. Eu acho que a trama, nesse sentido, ela é bem desenvolvida, até porque não é o foco da série. Eu acho que dá para desenvolver o personagem dessa maneira, sem precisar ser panfletário. Outra coisa que, para mim, é um ponto forte da série, que eu vi outras pessoas falando mal, é a questão de que alguns personagens morrem, mas a Netflix ela não faz da série um Game of Thrones, ou seja, não existe essa quebra de expectativa que personagens que sejam extremamente importantes, que vêm lá do começo do seriado, acabem morrendo. Então as mortes são de personagens que ou você espera que morressem de toda maneira, ou que você não espera, mas eles não vão fazer muita diferença para a trama caso essa morte venha a acontecer. Nessa quarta temporada, eu lembro de 3 mortes importantes, 3 pessoas que morrem. Uma é o Dr. Brenner, o tal Papa. Outro é o Jason, como eu falei para vocês um pouco mais para trás. E outro é o personagem do Ed, que é um dos pontos altos da série, quando o Ed morre. É uma cena que eu achei extremamente emocionante. Eu preciso dizer isso aqui também. Eu me emocionei algumas vezes nessa quarta temporada de Stranger Things, como não tinha acontecido nas outras temporadas. Eu acho que teve uma queda pro drama
que ficou muito pungente nesse seriado, e eu posso citar pelo menos 3 pontos aqui. Um é quando o Will praticamente declara o seu amor pelo Mike de maneira velada e depois vira o rosto e começa a chorar. Outro é quando o Ed morre, mas principalmente para mim foi quando o Dustin vai dar para o tio do Ed a notícia de que o Ed realmente faleceu. Essa cena ela me pegou de jeito, eu acho que é um ponto altíssimo da série. Outro ponto alto é que no meio dessas aventuras, né, no meio dessas desventuras, na verdade, a Netflix coloca questões para debates que são muito importantes. Uma delas é o caso do bullying, por exemplo. Isso que eu venho falando até agora, né, a descoberta da sexualidade no decorrer da adolescência. A questão da responsabilidade afetiva, que a gente vê ali com o casal, né, o rapaz que não passou, não foi aceito na faculdade, enquanto a namorada foi aceita, e ele tem receio de dizer que não foi aceito porque acha que ela não vai querer cursar a faculdade para ficar na cidade com ele, mas também ele não quer perder o relacionamento, enfim. Tem inserção de personagem muito legal nessa 4ª temporada, que é o rapaz que trabalha na pizzaria e que dirige a Kombi de entrega da pizzaria. Enfim, eu gostei bastante, eu tenho poucas reclamações, mas tem algumas coisas que a gente pode citar aqui, como, por exemplo, as pontas soltas que ficaram. Quem foi que não sentiu falta da menina, a número 8, que aparece na 2ª temporada e que não aparece ali no laboratório quando as crianças são mortas? A gente não sabe o que aconteceu com ela, ela não apareceu na 3ª temporada, não deu mais o ar da graça, e a gente não sabe, não teve notícia nessa temporada de crianças que conseguiram fugir do laboratório. A gente não sabe o que aconteceu com ela no momento da chacina, se ela estava presente, se já tinha ido embora, se ela é uma sobrevivente, sendo que quando ela e a 11 se encontram, isso não é citado na conversa, e é muito estranho que os autores tenham simplesmente esquecido da personagem ou tenham feito vista grossa fingindo que ela não existe. Outra ponta solta que eu achei que ficou, ou pelo menos não foi explicada nessa temporada, é o fato de que o mundo invertido parou no tempo desde o dia em que o Will sumiu na 1ª temporada, né? Tem uma das cenas em que eles estão lá no mundo invertido procurando alguma coisa e eles descobrem que o mundo está parado no tempo desde essa data e a temporada termina e isso não foi explicado. Por fim, outra coisa que eu acredito que a Netflix precisa resolver é esse lapso de tempo entre uma temporada e outra dentro da história, porque está ficando cada vez mais difícil engolir a idade dos personagens dentro do universo de Stranger Things. Daqui a pouco a gente vai ficar vendo a série que nem Malhação, que tem atores de 30 anos interpretando adolescentes ali de 15, 16 anos. Nessa temporada já ficou um tantinho difícil de engolir ali a idade dos personagens. Um ou outro passam, mas eu acho que para uma próxima temporada, se não tiver um lapso de tempo maior, ou essa temporada sai logo, né, não demora muito entre a 4ª e a 5ª temporada, que cogita-se que deva ser a última, ou é melhor que, caso ela demore, que o lapso de tempo dentro da história também seja maior para que a gente compre mais a idade dos atores com relação à idade dos personagens. Mas tirando essas coisas que, pelo menos para mim, foram as únicas que incomodaram, as que mais incomodaram, na verdade. Eu não sei se vocês tiveram essas mesmas impressões, eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários se teve ou o que foi que incomodou vocês nessa 4ª temporada, para ver se os nossos pensamentos estão alinhados aí, se eles estão parecidos, se nada incomodou você nessa temporada ou se teve outras coisas que não foram essas que deixaram você ali com a pulguinha atrás da orelha, se vocês enxergaram algum defeito nessa 4ª temporada, o que vocês acharam que ficou de ponta solta, o que vocês acharam que deveria ter explicado, quem deveria ter morrido e que sobrou na série, enfim, conta pra mim a opinião de vocês. Não dá para não falar nesse vídeo sobre a questão da transmídia de Stranger Things. A gente consegue perceber que a série ela tem conseguido quebrar a barreira da locadora vermelha e tem se estendido para o mundo real. Kate Bush, por exemplo, foi praticamente ressuscitada dos anos 80. Não que a cantora tenha morrido, tá, gente? Mas ela conseguiu, por causa da série Stranger Things, um feito com a música Turning Up the Hill, que ela não conseguiu nem na época do lançamento, que foi entrar no top 10 da Billboard, né? O que é uma coisa que parece difícil para os dias de hoje, quando as músicas só entram para esse top 10 se elas se tornarem hit no TikTok, por exemplo, né? Se elas se tornarem virais na internet por causa das redes sociais.
E Stranger Things conseguia fazer isso não só com a Kate Bush, mas também com o Iron Maiden, né? Que tem a música, o solo de guitarra que o Ed faz ali no telhado, já no penúltimo episódio, se bem me lembro. É uma música do Iron Maiden que acabou entrando para os charts por causa também da série. Ou seja, Stranger Things tem influenciado a cultura pop para além do universo das séries ali da Netflix. Depois de tantos assuntos, eu já estava pensando em encerrar o vídeo e lembrei que não falei da menina Max e acho que seria uma falha minha terminar essa conversa sem falar do final drástico que teve a garota Max, que chegou a morrer, né? Eu ia dizer que quase morreu, mas na verdade ela chegou a morrer, mas foi ressuscitada pela Eleven, que agora tem poderes de Neo, né? De controlar ali a vida e a morte das pessoas, né? Trouxe a garota do além de novo. A morte dela fez com que o Vecna conseguisse concluir o seu plano maligno de dominação, mas ela pelo menos não permaneceu morta. Ela termina essa quarta fase em coma, ainda com todo no gesso, né? Porque o Vecna, antes de matar as suas vítimas, ele meio que quebra as pessoas ali em pedaços. É uma coisa muito Mortal Kombat. As cenas de morte dessa temporada eu achei um pouco pesado. Acho que a série perdeu um tanto da inocência que ela tinha. Isso não é reclamação. Eu que sou fã de filmes de terror, inclusive eu fico enxergando ali as referências. Achei muito bacana que na morte do Vecna, na pseudo-morte do Vecna, ele é jogado pela janela e os adolescentes enxergam ele da sacada lá embaixo, deitado na grama, e quando eles descem as escadas e olham pela porta, o Vecna já não está mais lá, está só a marca dele no gramado. Isso é muito Halloween de 1979. A série é muito bem produzida, dá para perceber que é uma série muito bem pesquisada, que os elementos dos anos 80 eles estão ali muito presentes, assim, é uma série muito bem adaptada para a época e as referências da cultura pop elas são muito bem usadas. Então, ela toca no coração do fã que é nerd, do espectador que é nerd, né? Que a gente conhece a cultura pop, a gente conhece as bandas da época, a gente conhece os filmes de terror da época. Então, isso deixa a gente muito extasiado, né? A gente tem esse reconhecimento, sabe? A coisa do Nintendo e o choque que eles têm quando alguém fala que vão lançar um videogame que é 16 bits e todo mundo fica, oh! Né? Sendo que isso, para a época, parecia tão absurdo que eles contam isso como uma mentira, para tentar convencer a namorada do Dustin a fazer alguma coisa para eles. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa quarta temporada tanto quanto eu. Eu continuo na expectativa para aquela temporada. Espero que algumas dessas falhas que eu citei aqui sejam corrigidas. Eu sei que não são as únicas falhas da série, mas são as que me chamaram a atenção. Eu gostei muito dessa quarta temporada. Achei que ela trouxe boas discussões, é um bom entretenimento. Eu gostaria que os episódios fossem um pouco mais curtos. Fica muito difícil para mim, pelo menos, maratonar uma série que tem episódios de 1h30, tanto que eu não consegui terminar ela a tempo de postar o vídeo ontem ainda, porque os episódios são muito longos e a gente precisa de muito tempo para poder maratonar. Tem algumas curiosidades para falar para vocês. Eu não sei se vocês viram, a Netflix, em alguns países, a Netflix caiu às 4 da manhã, que foi o horário de estreia dos dois últimos episódios dessa temporada. Então o fluxo de pessoas foi tão grande que essa foi a primeira vez que a Netflix caiu e ficou sem serviço por causa da quantidade de pessoas tentando ver o mesmo programa ao mesmo tempo. E só para encerrar, eu vou deixar essa última curiosidade com vocês, é que apesar do enorme sucesso de Stranger Things, ela ainda não é a série mais assistida da Netflix. Ela ainda tem esse recorde de série mais assistida de língua inglesa, mas entre todas as séries da Netflix, o recorde de audiência até hoje ainda é o de Round 6. Será que Stranger Things consegue bater essa marca na sua quinta e supostamente última temporada? Aí a gente vai ter que esperar para ver, né? Espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou até aqui. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!